Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Então disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Passamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ele se pôs diante do profeta. Este havia dito ao seu moço: diz-lhe, eis que tu tens tratado com muita inclinação, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que te falo a teu favor ao rei, ou algum mandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: e se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chamando a ele, ela pôs-se à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Respondeu a mulher, concedeu a mulher, e deu à luz um filho, no tempo determinado, e quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, meu Senhor. Graças te damos, ó Pai, pelo privilégio, ó Deus, de estar na tua casa, Pai, e dizer, Senhor, que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, ó Pai, nesta manhã. Só, Pai, o Senhor é digno, Pai, de toda honra, de toda glória, de toda adoração, ó Pai. Ó Pai, te louvamos, ó Pai, exaltamos o Teu santo nome. Agora, Pai, iremos, ó Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, mais que não seja aquilo que queremos ouvir, ó Pai, mas o Teu Espírito Santo, ó Pai, que venha falar em nossos corações, que os meus irmãos, ó Pai, não venham olhar para o homem que está aqui na frente, ó Pai, mas venham olhar para Ti, Senhor. Venha, Pai, abrir o coração para ouvir a Tua palavra, Pai, porque eu não tenho nada, Senhor, para oferecer para os Teus servos, mas o Senhor tem, Senhor, uma palavra para nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, desligar nossos pensamentos, ó Pai, nas coisas mundanas, ó Pai, nas coisas deste mundo, e venha se ligar, Senhor, o pensamento, ó Pai, em Ti, no Teu trono, ó Pai, nesta manhã, Pai. Fala conosco, Pai, é que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém? Se possa aplaudir ao Senhor, e nós podemos aceitar, amém? Glória a Jesus. Palavra maravilhosa, amém, igreja? O coração de Deus, os nossos corações, dessa mulher sunamita, a qual, quantas das vezes os irmãos já têm visto, pregações por aí falando sobre essa passagem de Eliseu e a mulher sunamita e seu filho. Quantas interpretações, eu já vi dessa mensagem, quantas mensagens diferentes, e é uma mensagem, irmãos, a qual fala de maneiras variadas aos corações, e cada vez que eu vejo uma pessoa ministrando essa palavra sobre Eliseu e a sunamita, eu vejo uma versão diferente, não que seja um certo ou errado, mas a cada um Deus dá um discernimento, a cada um Deus dá uma direção, e a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias, vejamos que eu de repente leia essa mensagem hoje, amanhã o irmão vai ler também, digamos assim, e vai trazer também uma visão diferente, e às vezes nós mesmos pregamos a mesma mensagem uma, duas, três vezes,
Senhor fala de maneira diferente. Essa semana mesmo eu estava conversando com o pastor e estava falando realmente sobre isso. Sobre, às vezes nós lemos uma mensagem, Deus nos usa naquela mensagem, igual no meu caso, eu gosto bastante de fazer esboço das mensagens que eu estava ministrando. Lá em casa tem um caderno, mas esse aqui está cheio de mensagens assim, que eu já ministrei. Desde da igreja que eu congregava antigamente. E se eu pegar para ler, para ministrar a mesma mensagem, que tem o mesmo esboço aqui, sempre Deus me usa assim para falar de maneira diferente. Às vezes, até quando eu estou tentando ministrar a mesma mensagem, eu acabo tentando forçar para ministrar da maneira que eu ministrei antes, mas acabo ministrando de maneira diferente, porque a palavra do Senhor se renova todos os dias. E o Senhor sabe a necessidade de cada um, amém? E Ele sabe quem são as pessoas que vão estar no culto, aquilo que Ele precisa falar no coração daquelas pessoas, irmãos. E Deus me deu essa mensagem, glória a Deus, glória a Jesus, amém? Vou estar lendo aqui novamente o versículo 8 e o 9, amém? Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá para comer, ela disse ao seu marido: vejo que passa, o que passa sempre por nós, é santo homem de Deus, façamos pois em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se para ali. Glória a Jesus. A palavra do Senhor, irmãos, nos fala ali que Eliseu, ele tinha o costume de passar ali por Sunem, por aquela cidade, por aquele lugar, e ele sempre passava ali pela casa daquela mulher. E a palavra de Deus diz aqui, dá-se a entender que ela começou a observar aquele homem passando ali, com seu servo, com Geazi, e ela começou a observar, e a palavra de Deus diz ali que ela o convida, começa a convidar ele para se alimentar ali na casa dela. E todas as vezes que ele passava ali, ela observava ele, levava ele, convidava para comer pão dentro de casa. Eu creio que ela ali começou a observar aquele homem. Ela não conhecia quem era Eliseu, ela não conhecia, não sabia quem era Geazi ali, o seu moço, e ela começou a ter ali uma intimidade ali, eu creio que ela conversava com aquele homem ali, e ela notou que ele era um homem de Deus. Ela viu ali que era um profeta, que não era qualquer pessoa. E ela fala ali para o seu marido, olha, vejo que ele é um santo homem de Deus. Vamos acolher aqui dentro da nossa casa, vamos fazer um quarto para ele aqui. E todas as vezes que ele passar por aqui, ele tem um lugar para repousar. Porque ela viu, ela conheceu. Ela passou um tempo ali observando quem era aquele homem, até entrar na conclusão que realmente ele era um homem de Deus, que ele era um servo do Senhor. E aqui, irmãos, eu tiro uma lição aqui, nesses 3 versículos ali, que essa mulher, ela não simplesmente viu o homem passando da sua casa, se compadeceu daquele homem e chamou ele para dentro do seu lar. Que a palavra diz aqui que ela e seu marido não fez um quarto ali dentro da casa deles, ela fez um lugar separado e chamou. Mas mesmo assim, ela procurou conhecer, saber quem era o homem, e ela viu ali, junto com seu esposo, teve uma certa intimidade ali, conversando com ele, e descobriu que era um homem de Deus. Por isso, ela o convidou para dentro do seu lar. E aí, irmãos, eu aprendo muito em relação a isso, quem que a gente tem convidado para estar entrando dentro do nosso lar? Quem que a gente tem convidado para entrar em nossas vidas? E muitas das vezes, irmãos, a gente, algumas pessoas têm um costume de muitas das vezes não sabe nem conhece alguém. E muitas das vezes, irmãos,
E muitas das vezes abre este lar aqui, né, o coração. Glória a Deus. E muitas das vezes, irmãos, acaba passando por problemas, né, por confusões, por muitas das vezes abrir a porta para uma pessoa que não era para ter aberto. Glória a Jesus. A palavra de Deus nos ensina que a gente, como servo do Senhor, devemos ser sim hospitaleiro, né, hospedar as pessoas ali, ser uma pessoa a qual se compadece dos outros. Mas aqui, irmãos, eu tiro uma lição, glória a Jesus, porque não foi de qualquer jeito, não foi qualquer homem que eles colocaram dentro de casa, era um santo servo do Senhor, um homem de Deus. Mas mesmo assim, irmãos, eles procuraram saber quem era Eliseu. Eles conversaram ali, passaram um tempo, para depois convidar ele para dentro do seu lar. Glória a Jesus. E quantas pessoas, irmãos, têm entrado em contenda, têm entrado em confusão, muitas das vezes por trazer qualquer pessoa para dentro de casa. Glória a Jesus. Para trazer qualquer um, sabe? Muitas das vezes, porque ele tem uma conversa boa, tal, e às vezes não sabe quem é. E tem trazido para dentro do seu lar, para dentro da sua família, para dentro da sua casa. E muitas das vezes, irmãos, começa a contar intimidades a qual aquela pessoa, sabe, não pode saber. Trazendo confusão para dentro do seu lar, trazendo qualquer pessoa para dentro da sua casa. E nós estamos aqui, irmãos, num culto de família. Glória a Jesus. E quantas famílias, irmãos, destruídas por falta de vigilância. Glória a Jesus. Por falta de vigilância. Por trazer, irmão, pessoas para dentro de nossas vidas, ao qual, glória a Deus, em vez de acrescentar algo dentro do nosso lar, acaba, irmãos, destruindo, trazendo inimizade, trazendo contenda, colocando muitas vezes filhos contra pai, filho contra mãe, marido contra esposa, esposa contra marido. Quantas confusões eu já vi no lar, irmãos, por mulheres assim, trazer amigas para dentro de casa, e muitas das vezes, irmãos, essa pessoa que trouxe para dentro de casa arrumou uma confusão tão grande entre a esposa e o esposo ali, muitas das vezes trouxe ciúmes. Glória a Deus. E o lar acabou sendo desfeito. Em relação à vigilância, irmãos, muitas das vezes trazemos pessoas para dentro das nossas vidas, irmãos, que muitas das vezes até não confessam, não estou dizendo, irmãos, que não temos que ter amizade com pessoas do mundo, as pessoas que não conhecem Cristo, não. Mas às vezes trazemos pessoas que muitas vezes não sustentam nem a mesma fé que nós. Trazemos pessoas, sabe, que muitas das vezes, irmãos, sombra de nossa fé. E às vezes trazemos para dentro do nosso lar. E às vezes, irmãos, quantos lares eu já vi, irmãos, que às vezes, em vez dessas pessoas ganhar essa pessoa para Cristo, a pessoa acaba levando essa pessoa para o mundo. Glória a Jesus. Quantos relatos eu já vi, irmãos, de casamento desfeito? Por às vezes, quantas vezes eu já vi mulher, o marido falando: olha, quem destruiu o casamento foi essa amizade que a minha esposa tinha. Essa mulher que ela trouxe para dentro da minha casa, essa mulher que dá conselhos para ela. E como servos do Senhor, irmãos, e às vezes, em vez de se aconselhar com homens e com mulheres de Deus, com pessoas que realmente, sabe, conhecem o nosso Deus, vai, sabe, contar seus problemas para as pessoas, irmãos, que não conhecem o mesmo Deus que você. Glória a Jesus. 2 João, capítulo 1. Glória a Jesus. Amém? 1, 10 e 11, amém? 2 João. Se alguém tem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa,
porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faça cúmplice das suas obras más. Glória a Jesus. Não é eu, irmãos, que estou falando, é a palavra do Senhor. Glória a Jesus. O cuidado, irmãos, sabe, de abrir a casa, né, da nossa família, abrir o nosso coração por pessoas que muitas das vezes, irmãos, só vai entrar dentro da tua casa para sondar aquilo que você tem. Glória a Deus. Para ver como que é a intimidade da sua família, com o seu esposo. Quantas das vezes já vi, irmãos, sabe, homens e mulheres com inveja do relacionamento do irmão, da irmã. E muitas das vezes por falta de vigilância. Glória a Jesus. Por falta de vigilância. Às vezes, irmãos, né, tanto o homem quanto a mulher tem que tomar cuidado. Sabe, quem tem conversado no serviço, para quem tem aberto o coração. Sabe, quantas das vezes eu já vi mulher ali sentar com o outro e começar a falar que meu esposo faz isso, meu esposo faz aquilo, meu esposo é uma bênção e tal, e começar a partir, sabe, inveja no coração daquela outra pessoa. E aquela pessoa começar a lutar, sabe, para acabar com aquele casamento. Aquele marido que antes era uma bênção, era um amor para aquela esposa, aquela amizade, ou vice-versa também, meus irmãos, eu já vi muito isso também. Aquela amizade começa a colocar defeito no esposo, na esposa, e muitas vezes, irmãos, o inimigo é tão sujo, glória a Deus, que ele consegue convencer aquela outra pessoa, e a outra pessoa começa a olhar e falar: não, realmente aquele meu marido, ele tem esse defeito. Ela está falando, realmente, estou observando, ele tem esse defeito, e por contrapartida, a outra pessoa, sabe, já está com malícia um cônjuge da outra. E quantos lares desfeitos, irmãos? Glória a Jesus. Um tremendo cuidado, irmãos, quem a gente leva dentro do nosso lar. Essa semana retrasada, eu estava vendo um acontecido ali que aconteceu aqui, acho que no interior de São Paulo, acho que os irmãos viram, de uma mulher, de uma missionária, a qual ela começou, né, ela evangelizava ali e conheceu um senhor de 60 e poucos anos, e ali começou a evangelizar, começou a pegar amizade, e ele não sabia ler, e ela, né, ia na casa dele ali aprender, né, ensinar ele a ler, e aquela coisa, e a família já tinha achado algo estranho naquele senhor. E a família ali aconselhando, falou: para com isso, né, não vai mais lá na casa desse rapaz. Não, porque eu sou. Não, é questão de vigilância. E ela e a minha família: não vai mais, não vai. E ela falou: tá bom, eu vou a última vez, eu vou lá, vamos despedir dele e vou, né, acompanhar de longe, eu não vou estar mais indo lá na casa dele. E ela nunca mais voltou para casa, irmãos. E ali foram, né, investigar ali, aquele rapaz, aquele senhor, né, ela sozinha dentro de casa com aquele senhor, levou, né, amarrou aquela mulher, fez as coisas que não devia fazer, estrupou aquela mulher e depois enterrou ali próximo à casa dele. Depois os familiares foram lá descobrir que ele tinha feito tudo isso. Na verdade, era um cara que sabia ler, que sabia escrever, era um cara que já tinha sido preso por isso, por estupro, já tinha, né, acusado de feminicídio, já tinha matado a mulher, mas muitas vezes não por falta de vigilância. Né? A gente temos que ter, sim, irmãos, um coração voltado para a obra de Deus, igual o irmão falou, fazer discípulos, tá, irmãos? Mas tudo com prudência, meus irmãos. Tudo, sabe, conhecendo, observando ali, tudo, irmãos, fazendo com segurança. Porque, irmãos, o mundo, irmãos, está tão cruel. O mundo, irmãos, está tão, sabe, complicado. Igual nós estávamos falando aí, o mundo se levantando contra a família do Senhor, contra a igreja do Senhor, o inimigo, irmãos, e devemos estar atentos, devemos estar vigilantes. Glória a Deus, cuidar quem coloca dentro do seu lar. Uma época, uma igreja que eu congreguei ali, tinha outra filial, um pastor e a pastora ali, naquele lugar, conheceu o senhor também na rua, e o senhor mendigo colocou dentro de casa. Eu vou falar que realmente é algo grotesco assim de se falar, mas foi o que
aconteceu. Chegou um certo dia, o pastor chegou em casa e pegou esse senhor mendigo com a esposa na cama. E, irmãos, às vezes pode, mas olha que coisa, mas é a palavra do Senhor, irmãos, nos orientando. Cuidado, meus irmãos, tem que ter vigilância, saber quem que você coloca dentro do seu lar, quem que você coloca dentro do seu coração. Glória a Deus, coloca dentro do seu coração, irmãos, que é a pessoa que você traz para a sua vida. Glória a Jesus. E a palavra de Deus aqui, irmãos, também me traz outra, pode ser outra visão em relação a essa mensagem, irmãos. Ela observou quem era o santo homem de Deus. E aí entra nós como servos do Senhor também, como as pessoas têm nos visto aí no mundo aí fora, como servos e homens de Deus. Como as pessoas têm enxergado eu e você como servo e servo do Senhor. Será que as pessoas podem, irmãos, olhar para nós e ver, vai ali um homem de Deus, vai ali uma mulher do Senhor, uma mulher, uma santa do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o mundo aí está nos observando, o mundo aí está nos observando, irmãos, e nós temos visto, irmãos, tanta doutrina pregada aí no mundo, ao qual vai contra a palavra de Deus, servos e servos do Senhor andando de qualquer maneira, ao qual a gente hoje muitas vezes não distinguimos mais quem é cristão e quem não é. Porque muitas vezes, irmãos, o servo do Senhor tem feito as mesmas coisas, tomado as mesmas atitudes, com os mesmos palavreados das pessoas mundanas. Irmãos, quantas das vezes a gente conversando com pessoas que são cristãos, se diz servo do Senhor, com palavras torpes na boca, falando palavrão, e o ímpio ali, irmão, só observando, as pessoas ali só observando. E como que eu vou falar do amor de Cristo para uma pessoa, sendo que eu não dou testemunho? Uma vez, eu lembro, trabalhava num lugar, e ali nós sentávamos ali conversando, e ali a mulher, a gente conversando ali, eu estava com o pastor que trabalhava comigo ali naquele lugar. Isso, muitos anos atrás, quando eu trabalhava lá, não tem fio. E eu falei assim, não, mas ele é pastor. As pessoas gargalharam, irmãos, quando eu falei que esse, e realmente ele era pastor, ele tinha um ministério na época, que era soberano. E as pessoas gargalhavam, ele, pastor? E tiravam uma sala, ele ficou todo vermelho. Mas só Deus sabe o que ele falava quando estavam eles juntos. As brincadeiras. Porque às vezes, irmãos, quando a igreja tem lutado, e declarando, e tem orgulho de ser realmente conservadores, tem muitos, se disserem do Senhor, que vai contra isso, que acham que ser servo, ser cristão, é só vir para a igreja, adorar o Senhor e está tudo bem. E o testemunho aí fora? Glória a Jesus. Como as pessoas têm olhado para nós, se precisar de um cristão, precisar de um servo do Senhor, será que vão ver e chegar ele e você como servo de Deus? Glória a Jesus. 1 Coríntios, capítulo 10. Glória a Deus. Capítulo 10, 23, amém? Todas as coisas lhes são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas,
temos livre-arbítrio, nós somos livres. É ao contrário que muitas pessoas falam: o cristão ele é preso, é um prisioneiro. Não, nós somos livres. Todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo nos convém. Nem tudo nos convém falar, nem tudo nos convém fazer, nem tudo nos convém ver, nem todos os lugares nos convém. O servo do Senhor não pode estar em todos os lugares, irmãos. Na roda dos escarnecedores, rindo ali muitas vezes de piadas, de bobeiras ali que não edificam. Só porque, irmãos, quando a gente muitas vezes andamos dessa maneira, de qualquer maneira, na hora que nós for nos impor como cristão, como servo do Senhor, as pessoas vão rir da nossa cara. Você falando isso, quem é você, rapaz? Glória a Deus. Eu vi um relato que o irmão falou que estavam fazendo um trabalho evangelístico na rua. Ali uma pessoa, eles foram evangelizar, uma pessoa caiu endemoniada, e um dos jovens ali na época foi orar, repreender, o diabo veio na cara dele. Tirou realmente: quem é você para poder me expulsar? Quem é você? Você não tem autoridade nenhuma. E o risco, porque, irmãos, nós como servos do Senhor, que muitas das vezes a pessoa não sou servo do Senhor, mas só Deus sabe o que ela tem feito. E vai se encontrar muitas das vezes numa situação que vai precisar tomar frente. E aí, irmãos, que as pessoas vão ver se realmente é ou não é servo do Senhor. Glória a Jesus. As pessoas estão nos observando, irmãos. Glória a Deus. E aqui, o capítulo 11, ele fala aqui, Jesus, falando aqui: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Glória a Deus. Imitador de Cristo, irmãos. Pensar com Cristo, andar com Cristo. Glória a Jesus. É lógico que nós não somos perfeitos, nunca vamos ser perfeitos como o Senhor. Mas as pessoas a nos ver, irmãos, não estou falando de roupa, não, tá? Não estou falando de vestes. Mostro que tem vestes também, que os cristãos têm que saber se impor, mas de comportamento, de palavra, de conversar, sabe? As pessoas poderem, só no seu modo de falar, as pessoas poderem olhar e falar: você é um cristão, né? Quantas vezes, irmãos, a gente não precisamos nem nos identificar como cristão, só em a gente conversar, as pessoas já olham e falam: ah, você é crente. Não vou falar nada perto dele, não, porque ele é crente, só pela maneira que ele está falando, ele é crente. E é mesmo assim, irmãos, ser imitador, como ser imitadores de Cristo, andar com Cristo. Glória a Jesus. Quem já assistiu aquele teatro no Jardim do Inimigo? Assista. Quem não já assistiu, procura lá no YouTube, lá no Jardim do Inimigo, que tem aquela ilustração ali do demônio, e a igreja ali, ele coloca várias situações ali de pessoas que se diz cristão, mas dentro de casa, na rua, glória a Deus, é outra coisa. Até dentro de casa, glória a Deus. Quantos filhos, quantas filhas, quantos parentes, como nós já falamos aqui esses dias, muitas das vezes não se achega a Cristo por causa do meu e do seu testemunho. Quantas vezes eu já vi, irmãos? Eu sei que muitas das vezes, irmãos, querem entender bem, vai de cada um, irmãos. Você sabe quem é você, eu sei quem sou eu dentro do meu lar, mas às vezes o pastor é uma bênção dentro de casa, é uma bênção na igreja, é uma bênção com os irmãos, abraça, beija todo mundo, e dá um cheiro em todo mundo, é aquela coisa, mas dentro de casa o pastor é outra pessoa. Bate na esposa, às vezes bate nos filhos, humilha a esposa na frente dos filhos, humilha os filhos na frente dos outros. E às vezes, como que eu vou ganhar os meus filhos para Jesus, sendo que os meus filhos veem eu maltratando a minha esposa? Vê se eu sendo um mau esposo. Glória a Deus. Como eu vou ganhar
esposa para Cristo, se minha esposa me vê, eu como pastor, né, muitas vezes dando mau testemunho, vendo coisas que não é para ver na internet, fazendo coisas que não é para fazer. Glória a Deus. E é assim, meus irmãos, Deus sabe quem sou eu, Deus sabe quem é você. Sabemos, irmãos, que tem familiares que é difícil, né? Só Deus para ter misericórdia disso. Ora, dá testemunho, aí é entre ele e Deus, né? Mas nós, como servos do Senhor, nós devemos fazer a nossa parte, não é verdade? E orar, né? Mostrar realmente Cristo para esse nosso familiar, para que ele ore, né? Ele ore para nós e falando, eu quero ser um cristão como ele. Tem os meus irmãos que já foram servos do Senhor, né? Graças a Deus, os meus irmãos, né, não bebem, não fumam, graças a Deus, são uma bênção, assim, mas estão afastados dos caminhos do Senhor. E eu tenho lá, né, tenho convidado, eu creio no momento, na hora certa, né, o Senhor vai entrar com providência, que eles conhecem a palavra do Senhor, e os meus irmãos, para honra e glória do Senhor, eu falo assim que eles são bênçãos, amém? Mas eu quero que eles estejam, né? É a vontade do Senhor que eles estejam na presença do Senhor, na casa do Senhor. E eu creio que no tempo certo Deus vai trazer, que não seja aqui, né? Que seja aqui, que seja em outro lugar. Mas eu creio que eles vão estar ali voltando a congregar em nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Vamos estar continuando com a mensagem do Senhor. Amém? Um dia, capítulo 11. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi, chama a sunamita. Chamando ela se pôs diante do profeta. E esse havia dito ao seu moço, dize-lhe, eis que tu tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei, ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Glória a Deus. E ela respondeu, habito no meio do meu povo. Glória a Jesus. Irmãos, igual eu falei, os irmãos, glória a Jesus, há várias interpretações dessa mensagem, e aqui, irmãos, eu enxergo algo que falou muito forte ao meu coração, né? A palavra do Senhor diz que ela era uma mulher rica, né? Uma mulher afortunada naquele lugar, e quando o homem de Deus pergunta ali, né, se o que ela, né, o que pode se fazer por ela, ela falou, não precisa fazer nada por mim não, porque eu habito no meio do meu povo, não me falta nada, não preciso de nada não, fico em paz, não preciso de nada não. Glória a Deus. Posso dizer assim, uma resposta assim, de autossuficiência, sabe? Como se não precisasse nada assim da parte de Deus. Ela estava diante de um homem de Deus, né? Do servo do Senhor. E ela diz ali, irmãos, não, eu não preciso de nada, glória a Deus, não tenho necessidade de nada, não preciso da sua ajuda, glória a Deus. E é mesmo assim, meus irmãos, né? Quantas pessoas que muitas das vezes por ter, né, posses, por ter uma condições financeiras, glória a Jesus, boa, muitas das vezes acham que não precisa do Senhor, acham que ali não me falta nada, né? E o Senhor nos ensina a gente a ter essa dependência de Deus. Nós somos dependentes do Senhor, dependentes, sabe, irmãos, da nossa situação financeira. Nós somos dependentes, totalmente dependentes de Deus. Glória a Deus. O homem, ele precisa do Senhor. O homem, aqui na terra, nós precisamos do Senhor, porque sem Deus, irmãos, nós não somos nada. E aquela mulher ali, por, sabe, achar que não precisava de nada ali, né? Achando que não precisa
precisava, né, de nada, por ter estado lá com a sua família, de repente do lado dos seus pais, ali, dos seus familiares, ela achava que não podia, né, não precisava de nada. Mas Deus conhecia o coração daquela mulher. Deus conhecia o coração daquela mulher. Glória a Deus. Provérbios 5 também, ou Provérbios 3. Perdão, João 15, amém? Primeiro. Glória a Jesus. Amém? João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que podemos fazer, irmãos, sem o Senhor? Glória a Deus. A palavra de Deus aqui diz que Deus é a videira verdadeira. Jesus Cristo é a videira, nós somos, né, os ramos. Tira um ramo, tira um galho ali de uma árvore e coloca ali, né, ramo, coloca no chão, ele seca. Glória a Deus. Ele seca ali, não serve para mais nada. Só dá fruta ali se estiver interligado no Senhor. Nós precisamos do Senhor, meus irmãos. Nós precisamos estar na presença de Deus. Quantos servos do Senhor até, sabe, servos que estão na casa do Senhor, que se diz muitas vezes ser servos do Senhor, mas não está ligado ali na videira verdadeira, porque muitas das vezes, irmãos, nós chegamos num estágio tão assim, muitas das vezes, que achamos que não precisamos da bênção do Senhor. Não oramos mais, não buscamos mais ao Senhor, porque está tudo ok, está tudo lindo, está tudo perfeito, não está acontecendo nada. E muitas das vezes relaxamos na fé. Relaxamos na fé. Não lemos mais a palavra como nós vimos antes. Não buscamos mais ao Senhor como nós buscávamos antes, porque está tudo ok. E a palavra de Deus diz aqui, irmãos, que nós, né, devemos estar ligados na videira verdadeira que é Cristo. Estar em comunhão. Estar, irmãos, sempre como puder, estar ali de joelhos dobrados, né? Se não tem nada para pedir, mas agradeça ao Senhor. Agradeça pelo que o Senhor tem. Peça para o Senhor força. Peça para o Senhor ali te firmar cada dia mais na presença dele, irmãos. Não deixar de orar. Não deixar de buscar a face do Senhor. Glória a Deus. Porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos fazer. Quantos cristãos estão hoje, se diz cristãos, mas não estão mais congregando? Ah, mas eu oro em casa, eu busco, mas preciso congregar, preciso estar ali, ó, na videira. Devemos estar, irmãos, para poder resistir o dia mal. Jesus Cristo está voltando. E devemos estar ligados na verdadeira videira que é Cristo. Aquela mulher, aparentemente, ela não precisava de nada. Financeiramente, ela estava estável ali, né? Seu esposo estava com saúde, seus familiares estavam com saúde, ela estava com saúde, não precisava de nada na parte do homem de Deus, na parte de Deus. Mas só Deus conhece o coração, só Deus sonda o coração. Glória a Deus. Provérbios 3, agora sim, Provérbios. Provérbios 3, 5 e 6, amém?
Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Glória a Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Glória a Jesus. E quantas vezes, irmãos, glória a Jesus, eu já vi assim, os irmãos veem também, as pessoas chegam num nível tão elevado, muitas vezes assim, na casa do Senhor, e às vezes, irmãos, aparentemente na cabeça dessa pessoa nem mais Deus que usa ela. Parece que como se Deus, Ele usasse a Deus. A pessoa se acha tão cheia de si, irmãos, que acha que não precisa mais do Senhor. Lembra daquele cantor, a qual chegou no auge da carreira dele ali, num show, e ele começou a falar ali que fazer sucesso no meio gospel, no meio, era como bater bêbado, tirar doce de criança, que ele estava acima da média ali, e só foi dizer essas palavras, irmãos, como se ele, sabe, ele era o superior, ele era o bonzão, e só foi essas palavras na outra semana, ele já tinha sido cancelado. Ninguém mais ouvia as músicas dele, ninguém mais ouvia o CD dele, ninguém mais ia em show, não conseguia mais vender show. E precisou ir lá embaixo para reconhecer que realmente sem Deus ele não é nada. E muitas das vezes assim, irmãos, quantas vezes se achamos tão santos, tão assim, que muitas das vezes esquecemos que somos totalmente dependentes de Deus, que quem dá a graça é o Senhor, quem dá a sabedoria de ler essa palavra e interpretar é o Senhor. É o meu povo. Muitas vezes a gente vê pessoas, é o meu povo, eu vou lá porque o meu povo está me esperando. A minha igreja. Quem é dono do que, irmãos? Nem a casa que a gente mora não é nossa, não paga IPTU não para você ver. Nem o carro, não paga IPVA. E achar que a igreja, que o povo é dele, que o povo é não, irmãos. Né? Quem sou eu para achar que sou autossuficiente, que as coisas acontecem a igreja está de pé porque é eu que estou orando, a igreja está de pé porque eu que estou buscando a palavra, eu que estou pregando. Não, é a misericórdia do Senhor, sem a qual não somos nada. Sempre precisamos do Senhor, irmão, sempre precisamos estar na presença do Senhor, com um coração humilde diante de Deus, de coração quebrantado perante o Senhor. Porque, irmão, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já tínhamos sido consumidos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, o que seria de mim, irmãos? Cada dia, irmãos, que passa, cada dia que passa, o Senhor Jesus me mostra que eu sou totalmente dependente dEle. Totalmente dependente do Senhor. Glória a Deus. Todo dia o Senhor, sabe, nos constrange e nos mostra que somos dependentes dEle. Quantas vezes estamos em situações que falamos assim, olha, está tudo ok, está tudo lindo, está tudo belo, e acontece algo que a gente mostra, não, Senhor, me ajuda aqui, porque sozinho não dá. Não dá. Glória a Deus, não dá. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que, glória a Deus, o profeta pede a Geazi, pergunta para ele, o que eles podem fazer para aquela mulher, já que ela tem tudo. E a palavra de Deus diz ali que Geazi, observa, eu creio que Eliseu já tinha observado isso. Ele fala, olha, ela não tem filhos, o seu marido já é idoso, então acho que o que ela precisa, o que ela deve querer é filho. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos estar dando aqui, irmãos. Então disse o profeta: se há de fazer por ela.
Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. E chamando ele ela, pôs-se à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui um ano, abraçarás o filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mitas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu dissera. Glória a Deus. Eliseu, querendo mostrar a sua gratidão, irmãos, a sunamita, perguntou para Geazi, e ele revelou ali que ela não tinha filhos, glória a Deus. E todas as mulheres, não só hoje, mas principalmente naquela época, irmãos, todas as mulheres desejavam ter um filho. E havia uma falta na vida da sunamita, que a riqueza não lhe podia dar, e só Deus lhe podia dar, que era um filho. Glória a Deus. Outra partida também, irmãos, olhamos para o lado também da sunamita. De repente, isso estava no coração dela. Glória a Deus. Mas de repente ela não conhecia quem realmente era Eliseu, De repente ela não conhecia o poder de Deus na vida de Eliseu. De repente ela falou assim: não sei, a palavra de Deus não nos fala, mas quem sabe essa mulher já tem pedido muito a Deus há muito tempo, e ela viu, as suas esperanças acabou, mas de repente, eu não sei como que era a medicina naquela época em relação a isso. De repente, tentou através da medicina e não teve filho. E aí, olhando, eu falei: nem vou pedir, porque eu sei que eu já tentei tanto, meu dinheiro não deu para fazer isso. De repente, ela limitou ali o poder de Deus, do Deus que usava Eliseu. E ela viu ali, irmãos, glória a Deus, o poder de Deus na vida dela. E ela ali, eu creio que ela não só conheceu Eliseu, glória a Jesus, mas conhecia o Deus, verdadeiramente o Deus de Eliseu. E ali ela viu que realmente ela precisava de algo, E realmente ela precisava de algo, que era filho. E o Deus de Eliseu lhe concedeu. E ela começou, eu creio que, entender que ela realmente era dependente de Deus. Dependente da circunstância, era dependente de Deus. Irmãos, e temos vários exemplos, na palavra de Deus, sobre pessoas ricas que chegaram a um momento ali que precisou de Deus, que viu que seu dinheiro ali não valia nada. Glória a Deus, em comparação ao Senhor. A palavra de Deus diz aqui para nós, glória a Deus, da mulher de fluxo de sangue, que ela, quando chega ali, quando Jesus Cristo realiza um milagre na vida daquela mulher ali, ela fala que sofria 12 anos de uma hemorragia, E a palavra nos conta que ela despendeu de tudo, gastou tudo que ela tinha, mas nada adiantou, até ela ter um encontro com o Senhor. Glória a Deus. A riqueza daquela mulher não valeu de nada na vida dela, porque eu creio que no momento que ela mais precisou ali, o dinheiro não valeu. E a vida, irmãos, quem dá e tira é Deus. E não tem outro, irmãos. Você vê uma coisa, é uma coisa tão forte, que quantas vezes nós vemos aí pessoas que têm muita grana, e fica com uma doença, está pegando uma doença, e gasta tudo que tem, pede empréstimo, e amigos ajudam, e não adianta nada, aquela pessoa morre. E quantas vezes você vê aquela pessoa que às vezes adquire aquela mesma doença e não tem R$1 no bolso, e o Senhor vai lá e cura? Porque quem dá a vida, irmãos, é Deus. Não há medicina que possa curar alguém se Deus não tiver no negócio. Mesmo que a medicina acabe recebendo crédito, muitas das vezes,
mas é Deus. Nós somos servos do Senhor e sabemos que é Deus, irmãos. E quando está no querer e na vontade de Deus, sempre algo acontece. É tudo que, conforme o querer e a vontade do Senhor. Não há dinheiro que compra saúde, meus irmãos. Não há dinheiro, que compra felicidade. Felicidade só está em Cristo. Por isso precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz também de Zaqueu, ao qual era um homem, publicano ali, um homem afortunado, cheio da grana ali, e ele tem essa curiosidade, quer saber quem é o Senhor, porque faltava algo no coração dele, faltava algo que só o Senhor podia suprir. Só Deus conhecia o bucho que tinha aquele homem. Tanto, irmãos, quando ele vê ao Senhor e ele desce, o Senhor recebe na casa dele, ele se despende de tudo. Fala: olha, se eu fiz algo, se eu defraudei alguém, eu vou restituir tudo. Porque ele conheceu aquilo que realmente traz alegria. Ele entendeu que ele precisava, ele também era dependente do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos voltar para a palavra do Senhor. Glória a Jesus. E aquela profecia se cumpriu, irmãos, na vida daquela mulher. Glória a Deus. E ela deu à luz um filho, um tempo determinado ali pelo profeta. Glória a Deus. Aleluia. E ali, irmãos, começa a sua experiência com Deus daquela mulher. Ali começa a sua experiência. E ela não é mais uma mulher, não é mais aquela sunamita a qual hospedou Eliseu lá no começo. Era uma mulher que tinha uma experiência com Deus. Era uma mulher que era totalmente dependente de Deus, e ela ali tinha o fruto da sua dependência de Deus em suas mãos, que era seu filho. Glória a Jesus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que seu filho cresceu. Glória a Deus. Seu filho cresceu. E um certo dia ali, seu filho estava com seu esposo no campo. E a palavra do Senhor nos fala, irmãos, que ali aquele jovem, aquela criança, tem uma dor de cabeça. E a palavra de Deus diz aqui que ele fala aqui, Glória a Deus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Versículo 18 também, 2 Reis 4. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com teu pai, que esse estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leve a sua mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe, cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Glória a Deus. Ficou sentado até meio-dia e morreu. Glória a Jesus. Olha aí, irmãos. Glória a Deus. O que acontece na vida dessa mulher? Glória a Jesus. O que ela mais, eu creio que mais sonhava, o que mais ela almejava, e aquilo que o Senhor, através de Eliseu, deu para a vida dela, eu creio que trouxe mais sentido à vida daquela mulher, porque um filho é bênção. Irmãos? Um filho traz totalmente sentido nas nossas vidas, na vida de um casal. A gente tem algo por quem lutar, tem algo, para orar, para estar reconciliando, e isso dá todo sentido, irmãos. E isso tinha Israel nas suas mãos. Glória a Deus. Aquele filho ao qual foi promessa do Senhor morreu. Glória a Deus. Eu imagino a mente e o coração daquela mulher. Glória a Deus. Aí, irmãos, a sunamita começa a ter a sua experiência com Deus. Eu creio que ela falou da mesma maneira que ela falou ali lá na frente ao profeta. Eu creio que ela falou, ali com ela mesma no seu coração. Eu não pedi filho nenhum. E já que o Senhor me deu, glória a Deus, Ele vai se responsabilizar. Então, mesmo que me deu esse filho, que fez a promessa, é aquele a qual eu vou de encontro. Glória a Jesus.
E a palavra de Deus diz, irmãos, que ela pegou este menino, levou até o quarto do profeta, glória a Deus, e foi ao seu marido, glória a Deus, pediu para um dos servos ali pegar o animal ali e levar ela até o profeta. E a palavra de Deus diz ali que o marido, sem entender, glória a Jesus, pergunta, mas não é sábado, não é nem boa nova, como você vai ir ao ponto do profeta? E a palavra de Deus diz que ela não fala nada, né? Fala, não, eu vou lá, em ponto do profeta, glória a Jesus. E uma coisa, irmãos, uma vez eu vi o irmão pregando, e ele, pregando ali, ele frisou, a ministração dele foi praticamente, era uma família ali, a gente estava ali, numa família, numa casa, e ele pregou sobre isso, né? O culto ali era sobre família, e ele frisou essa parte aqui que muitas pessoas às vezes não frisam, e eu quero trazer para os irmãos, porque ela chegou a ter seu esposo ali e não falou nada. Simplesmente ela pediu para que, né, pedisse para o servo levar ela até Eliseu. Glória a Jesus. E pouco se fala do marido ali, o esposo da sunamita. Glória a Deus. Irmãos, será que esse esposo, glória a Deus, ele vivia a mesma fé que a sunamita? Será que ele podia ser pedra de tropeço ali na vida dela, se de repente ela falasse, não, nosso filho morreu e eu vou, né, vamos lá, será que ele ia impedir dela ir? Será que ele tinha a mesma fé? O porquê dessa mulher, eu sei, né, ela confiava no homem de Deus, ela sabia que só ele tinha o seu, mas por que ela não contou a esse marido? Glória a Deus. Será, irmãos, que nós, como família, nós, né, como casal, nós temos a mesma fé? Nós verdadeiramente nós andamos juntos, irmãos, porque para uma família dar certo, para um casal dar certo, precisa andar de mãos dadas, com a mesma fé. Sabe, eu sei que muitas vezes, né, há um conflito, às vezes de ideias, de pensamentos, mas no final devemos ter a mesma fé. Orarmos juntos, buscarmos ao Senhor juntos, glória a Deus. E quantos, né, casais não oram mais juntos, não buscam mais ao Senhor juntos, glória a Jesus. Muitas vezes um tem fé, o outro tem incrédulo, mesmo sendo servos do Senhor. Será que nós possamos contar com o nosso cônjuge? Será que o seu cônjuge pode contar com você? Em relação à fé, em relação à oração, vamos entrar no propósito, não, eu vou entrar contigo, glória a Deus. Ou será que muitas vezes somos pedra de tropeço com o nosso cônjuge, até mesmo com nossos familiares, com nossos irmãos? Será que temos a mesma fé de orarmos e buscarmos juntos? Ou a gente é aquela pessoa que tem jogado um balde de água fria? Glória a Deus. De repente ela tinha chegado para aquele esposo e tem falado, não, né, o nosso filho morreu e vamos lá, porque de repente ele podia falar, não vai não, morreu, já era, e culpa dele, ninguém mandou ele dar filho para a gente não pediu nada, e jogar a culpa no profeta. Glória a Deus. Será, meus irmãos? Como que, né, as pessoas dentro da nossa casa têm nos enxergado? Como nós já falamos aqui. Será que as pessoas dentro do nosso lar podem contar com a gente para uma oração? Será que quem está dentro do nosso lar, os nossos familiares, pode chegar em mim, você, e contar algo que está acontecendo? E a gente ali, segurar as mãos dele, não,
né, entrar nesse propósito. É lógico, irmãos, que tudo é conforme o querer e a vontade do Senhor. E nós devemos ser homens e mulheres de Deus também para enxergar aquilo que é de Deus e não é. Porque muitas vezes nós queremos algo que às vezes a gente vai falar ali para alguém e a pessoa, por visão espiritual, usada por Deus, muitas vezes vai nos alertar também. Então não, vamos por esse caminho não, porque esse caminho não é de Deus. Né? Vamos pelo outro lado ali, você com discernimento também, orando junto e vinha entender que realmente devemos ajudar, né? Fazer de maneira diferente. E a palavra de Deus diz que ela não falou nada para o esposo. Glória a Deus. Olha a dependência dessa mulher de Deus, irmãos. Glória a Deus. Ela sabia que tinha dado filho para ela. Ela sabia, irmãos, que quem tinha dado filho para ela era o mesmo Deus a qual podia ressuscitar seu filho. Glória a Jesus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que ela pega ali, né, o seu empregado, vai de encontro ao homem de Deus e fala: não para por nada, não é para cumprimentar ninguém, não é para parar por nada, e vamos que meu negócio é com o homem de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. 25 também, 4, 25. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-o de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Glória a Deus. Aleluia. Vai tudo bem. Glória a Jesus. Aleluia. Vai tudo bem. Olha a situação que essa mulher estava passando, irmãos. Glória a Jesus. E ela podia ali, ao chegar no ponto de Geazi, se declarar: meu primo morreu ali. Não. Ela sabia para quem ela tinha que falar, meus irmãos. Ela sabia que Geazi não ia resolver o problema dela. Era o servo do Senhor. Vai tudo bem. Glória a Deus. E aqui, irmãos, nós tiramos uma lição tremenda, irmãos, tremenda. Só nesse versículo aqui. Vai tudo bem. Quantas vezes, irmãos, nós estamos passando por situações difíceis nas nossas vidas e dizemos que nós entregamos a Deus, mas verdadeiramente nós não entregamos, porque deixamos transparecer fisicamente, nosso semblante cai, ficamos tristes, falamos para todo mundo que chega está tudo bem, não está tudo bem, não está acontecendo isso, aqui, sai desabafando, falando para todo mundo, igual nós falamos aqui no começo. Nem todo mundo, glória a Deus, está preparado para ouvir você. Nem todo mundo tem palavra de ânimo, palavra de Deus ali, para pegar as suas mãos e falar: peraí, vamos orar, né? Vamos apresentar essa sua causa nas mãos do Senhor e vamos orar, irmãos, de todo mundo. E vamos confiantes, dizemos que confiamos em Deus, irmãos, se às vezes Deus já falou que vai dar tudo certo, mas buscamos caminhos alternativos. Queremos resolver da nossa maneira. E quantas vezes nós quebramos a cara? Eu falo isso por experiência própria. Quantas vezes quis resolver os problemas da minha vida com as forças do meu braço, achando que era da minha maneira, e lá na frente eu parei e falei assim: olha, não era bem assim não. E eu quebrei a cara de novo, tive que esperar com a paciência do Senhor. E às vezes é mesmo assim, meus irmãos. E é um tal de desabafar nas redes sociais. Todo mundo sou servo do Senhor, todo mundo sabe do meu problema. Todo mundo sabe do que eu estou passando. Às vezes a gente não falamos abertamente: estou passando por isso, por isso, por isso. E eu, pessoas que eu conheço, e eu sei que eu não está passando por problema, é só abrir as redes sociais. Os versículos
mensagens que passa, tudo que está sofrendo, parece que tem a necessidade de mostrar para as pessoas que está sofrendo. E às vezes nem todo mundo, irmãos, sabe, tem um coração, nem todo mundo está ali, irmãos, que a intenção é querer ajudar. Muitas das vezes vai zombar, vai rir, vai tirar lá o crente lá, sofrendo de novo. E é um tal de fazer oração e postar: ah, Deus, me ajuda, Pai, Deus, vai aonde eu não posso ir, não sei o que, puxa, pô, a oração não é para o Senhor. Não é Deus que precisa ouvir a minha oração, ou é o irmão que vai ver lá na Bahia, lá, né? Porque a internet alcança o mundo inteiro. Irmãos, nós devemos ser prudentes. Não tem que ter essa necessidade. Tem gente que tem essa necessidade de mostrar para todo mundo o que está acontecendo, o que está passando, o que está. Não, meus irmãos, é entregar nas mãos do Senhor. E essa mulher dá um grande exemplo. O negócio dela não era com Geazi, o negócio dela era com o profeta, era com o homem de Deus. E o ser humano, irmãos, principalmente hoje, não sei se é porque não fazia antigamente, porque não tinha rede social, mas justamente hoje, irmãos, tem essa necessidade de mostrar para as pessoas que está passando por algum problema, por alguma dificuldade. Parece que, sabe, como se fosse alguma coisa que estivesse ali com ele e a pessoa precisa soltar para se sentir aliviada. Não, irmãos, vamos aprender nessa manhã, sabe, a entregar nossos problemas aos pés do Senhor. Glória a Deus. Como Jesus Cristo ensinou, glória a Deus, fecha a sua porta, amém? Dobra os seus joelhos no seu lar, né? E confessa ao Senhor em secreto, que aquele que te vê em secreto é aquele que vai te abençoar. Não precisa, irmãos, é um perigo muito grande sair falando para todo mundo, contando seus problemas para todo mundo. Irmãos, nem todo mundo que diz ser seu amigo é seu amigo, meus irmãos. Nem todo mundo que te abraça, que te beija é seu amigo. Às vezes está torcendo ali porque você está passando por alguma prova, por alguma dificuldade, sabe, torcendo ali para tirar um barato, para rir, para ir contra. Ô irmão, a gente que trabalha fora, a gente vê tanto isso, sabe, tanto isso. Essa semana eu vi um rapaz, sabe, confessando algo para uma moça, e ele falando ali: ó, mas não conta para ninguém não, porque, sabe, eu fico constrangido, ele contando uma história ali da vida dele. Ô irmão, você contando para a pessoa, e na hora que eu vi, eu falei: meu Deus, ele nem sabe o que ele está pensando. Aí no outro dia, outro rapaz chegou em mim e falou assim: ó, coitado do rapaz, ó, a pessoa falando de tal já estava falando que ele é assim, assim, assim. Eu falei: olha, tudo que ela tinha acabado de contar para essa pessoa já estava falando. Dá para confiar, meus irmãos? Você não sabe a intenção do coração de ninguém. Sabe, nós temos, eu sei disso, irmãos, nós temos pessoas que realmente nós conhecemos, né? São pessoas que a gente sabe que é intercessor, que é a pessoa que você pode sentar e contar seus problemas, que aquela pessoa vai ali te orar, mas irmãos, tem que peneirar bem, sabe, tem que peneirar, sabe quando você está acessando a areia ali, peneirar, jogar o mal, peneirar. São poucos, irmãos, são poucos a qual a gente pode chegar, pedir uma oração. São poucos que a gente pode, sabe, nem, irmãos, cuidado, sabe? Lá está vazio, irmãos, que faz barulho. Às vezes você olha aquela pessoa lá, aquela pessoa é fogo, é aquela coisa, tal, mas só Deus conhece o coração dela. Só Deus. Quantas das vezes, irmãos, já vi pessoa que pula, que prega, que faz, acontece aquela revelação, e a pessoa tremenda de uma fofoqueira. Tremendo, mas irmãos, eu falo. E os irmãos sabem, os irmãos conhecem, os irmãos já sabem, os irmãos não são leigos, mas é verdade. Ah, não, porque é um homem de Deus que fez isso, aconteceu, meus irmãos, tomem cuidado. Vai realmente saber quem é. Sabe, o Sunamita não colocou qualquer um dentro do lar dela, dentro da casa dela, irmãos, foi o homem de Deus. Glória a Jesus.
Aleluia. E a palavra de Deus diz, irmãos, que ela foi o ponto, glória a Deus, do profeta. E aí ela diz, irmãos, glória a Jesus. Olha aí, irmãos, a diferença dessa mulher. A mulher que aparentemente lá no começo, né, não precisava de Deus, pode-se dizer assim, era autossuficiência porque tinha, né, financeiramente, era bem sucedida, e ela chega e se prostra aos pés do profeta. Ela se joga aos pés do profeta, porque era uma mulher quebrantada, se tornou uma mulher quebrantada, uma mulher diferente, totalmente independente de Deus. E ela sabia, irmãos, quem era o homem que ela tinha colocado dentro de casa. Aquele a qual prometeu o filho, no momento certo o filho veio. E ela sabia, e só ele tinha solução para o problema dela. Só aquele que deu a bênção era Deus para restituir aquela bênção na vida dela. E a palavra de Deus diz que Eliseu não foi de imediato. Ele mandou Geazi ir primeiro, né? Levou o cordão dele para colocar em cima daquele menino, e nada aconteceu. E ela, aos pés dele, ali fora, não sai daqui sem o Senhor, e não sai daqui sem o Senhor. Glória a Deus. Aí nos faz lembrar de Jacó, ao qual só largou o anjo depois que ele foi abençoado, mesmo que ele saiu ferido ali, e Jacó saiu ferido dali, mas ele saiu abençoado. Glória a Deus. É persistência, meus irmãos. Glória a Deus. Sabe, o Senhor quer ver o nosso coração rasgado diante dele, coração, sabe, prostrado diante dele, mostrar para o Senhor que somos totalmente dependentes. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Jairo ali também, ele se prostra aos pés do Senhor, e ele, olha, minha filha está morrendo, se prostrou aos pés do Senhor. Falamos aqui da mulher do fluxo de sangue, glória a Deus, e eu posso imaginar e enxergar a mulher ali do fluxo de sangue, e a palavra de Deus diz ali que ela se prostra, ela pega na ordem das vestes do Senhor. Glória a Deus. Como sem forças ali, ela se prostra, pega na ordem das vestes, como se estivesse se prostrando ao Senhor. E a gente vê quantas pessoas que chegou, queria a favor do Mestre e se prostrou diante dele, mostrando dependência. Dependência, somos totalmente dependentes do Senhor, irmãos, e devemos ter o coração quebrantado. Muitas vezes as pessoas se quebrantam para um amigo, se quebrantam, se humilham para um chefe, mas muitas vezes não tem coragem de se humilhar aos pés do Senhor. Se humilha para a esposa, para o esposo, para as pessoas, mas não se humilha aos pés do Senhor. Glória a Deus. E Eliseu viu que o negócio não era com Geazi, o negócio era com ele. E realmente era ele que tinha que ir lá. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Eliseu vai de encontro daquele filho. E ele traz a vida daquele filho. E aquela mulher, glória a Deus, tem novamente seus filhos aos seus braços. Glória a Deus. Aleluia. O negócio não era com Geazi, irmãos, era com o profeta. Glória a Deus. Ela não quis falar para ele lá no caminho para Geazi o que estava acontecendo. E ela também não aceitou que fosse Geazi que fosse lá, porque Geazi foi e automaticamente ela falou: olha, eu só vou sair daqui se o Senhor for. Glória a Deus. E o negócio muitas vezes é conosco, meus irmãos. Não é com o irmão A, não é com o irmão B. O negócio é comigo, é com você. Muitas vezes queremos terceirizar, glória a Deus, aquilo que Deus colocou na nossa vida. Mas é comigo e é com você, meus irmãos. É com você. Deus sabe do seu coração. Muitas vezes nós não devemos assim, sabe, murmurar. Muitas vezes porque quem está do nosso lado não tem a mesma fé que nós. A salvação é individual. E de repente, muitas vezes deixamos de receber a bênção da parte do Senhor, por acharmos que quem às vezes está do nosso lado tem a mesma fé que nós. Quando nós
do esposo daquela mulher. De repente, se ela fosse depender do marido dela, não ia. De repente, se ela fosse depender ali da aprovação do esposo, de repente ela não tinha recebido novamente seus filhos a seus braços. E precisava de Eliseu ir até aquela mulher. E ela recebeu a bênção da parte do Senhor. Irmãos, que nessa manhã nós venha aprender e entendermos todos os dias que somos dependentes totalmente do Senhor. E o Senhor tem nos provado, irmãos, todos os dias. Todos os dias o Senhor tem nos colocado em situações para mostrar, irmãos, que somos totalmente dependentes dEle. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Que você possa aplaudir ao Senhor. Glória a Jesus.